Chegamos então à aula que fala sobre os tipos de jogos. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de jogos. Na verdade, basicamente são 8 tipos de jogos. Alguns são muito próximos um do outro, fica difícil às vezes a gente ter tato para definir, mas para quem é gamer, para quem é do negócio, que são as crianças, que são os alunos normalmente, eles já percebem rapidamente quais são as diferenças. A gente vai tentar trazer um pouco dessa realidade aqui para você, para a gente poder ver se a gente consegue fazer essa discussão aí na hora de compor os nossos jogos. Então vou mostrar para você alguns tipos de jogos aqui, ó. Então aqui a gente tem o clássico Super Mario Bros, que é considerado um jogo de ação. Por que um jogo de ação? Porque ele é um jogo pautado na mecânica. O grande objetivo do Super Mario é que a gente faça com que o Mario, o Luigi e os personagens do jogo transitem aí pelo cenário, de uma maneira onde a ação é que prevalece. Então, os saltos, as entradas em tubos, olha aí, ó, um map grande aí, ó, que ele mostra, é uma das características dos jogos lá, traçar objetivos de forma mais clara e tal. Então, a gente tem aqui um trechinho desse jogo rolando para você, onde a ação é o principal ponto. Por isso ele é considerado um jogo de ação. Já é. Depois a gente tem Zelda aqui para você, que é um jogo clássico também no mundo dos games, e esse já é considerado um jogo de aventura. Por quê? Porque ele traz mais elementos além dos elementos da mecânica. Então, é importante também, os elementos da mecânica também acontecem como acontecem ali no Mario, mas o que caracteriza ele como um jogo de aventura é o contexto e o cenário onde ele está envolvido, que é um cenário que mistura mais condições aí, da realidade, de elementos que se parecem mais com os seres humanos, com elementos que não se parecem tanto, enfim. Aqui, a grande característica é essa. Então, lá no Mario, é mais o Mario que tem que interagir com o próprio contexto do game. Aqui já existem outros elementos de interação. A interação com o cenário é muito mais intensa, é muito mais forte, por isso ele é classificado como um jogo de aventura também. Certo? Vamos lá. Jogos de lutas. O próprio nome já diz, e aqui o clássico Street Fighter 2. Quem aí tem mais de 30 anos, com toda a certeza do mundo, já jogou ou já viu esse jogo rolando. Então, jogos de luta basicamente são jogos onde temos dois oponentes, e eles têm que aí interagir entre si, de maneira a um vencer o outro. O grande desafio é vencer o adversário e fazer os bônus de pontuação e tudo mais que o jogo proporciona. Então, esse é um grande clássico dos jogos de lutas aí, Street Fighter 2. Aqui, um clássico dos jogos de mobile, dos jogos de celular, Candy Crush Saga. Candy Crush que começou na plataforma Facebook, e aí dali migrou para os jogos de celular e agora é uma explosão, um sucesso. Esse é um jogo classificado como um puzzle, ou seja, é um jogo de combinações. A ideia é um quebra-cabeça, que é como se chama em inglês quebra-cabeça puzzle. Então, a ideia é uma ideia de um quebra-cabeça, porém com uma dinâmica muito maior, muito mais efetiva e com muitos outros elementos que fazem conquistas e não somente com aquele básico do quebra-cabeça, que a única conquista é você ver o cenário montado no final. Então aqui, bastante diferente já, mas a ideia é de jogo de puzzle. Esse é um jogo bastante... A gente vai fazer 2 puzzles daqui a pouco na nossa prática, na próxima semana. Então, você já vai entender como é que essa dinâmica aí funciona. Já? Aqui, jogos de esportes, e o próprio nome já diz o que são os jogos de esportes. Aqui a gente tem o clássico PES, o Pro Evolution Soccer, que esse aqui é a versão do PES 2018, mas tem outros tantos jogos de esportes, e aqui a conta fica por conta do jogo, que é o futebol mesmo, e das próprias regras do esporte, e aí ele evolui de alguma maneira aqui. Aqui talvez a gente consiga, nesse momento que a gente olha, o contexto pro educacional fica um pouco distante, a não ser que a gente esteja falando de um outro jogo para educação física, por exemplo. A gente pode discutir as regras do futebol com os alunos aqui. É possível que se faça isso também, dentro dessa categoria de e-sports, que é como se chamam esses tipos de jogos, o PES, o NBA e tantos outros jogos de esporte que existem aqui nesse contexto aqui. Também temos os jogos de estratégias, e aqui eu trouxe Age of Empires, um jogo que eu joguei muito durante a minha adolescência e parte da minha vida mais jovem, e é um jogo onde você tem que montar então o seu cenário, tem que montar então a sua cidade,
Mas lembrando sempre que existem agentes intempéries em volta disso, existem animais selvagens, existe clima, existem outras tribos que estão sendo montadas ao seu redor, e aí a estratégia é você montar os pontos de sobrevivência e de proteção inicialmente, para depois você ir fazendo a cidade crescer. Então, aqui, um jogo bastante interessante, Age of Empires bem legal, e dá para montar várias coisas legais em termos educacionais usando Age of Empires. A gente tem aqui aí na categoria RPG, que é um jogo de tabuleiro. Para você que não sabe exatamente o que são esses jogos board games, você pega um exemplo de uma série super famosa da Netflix que estava rolando, que tem rolado aí nos últimos anos, Stranger Things. Os meninos jogam um RPG, eles jogam um jogo de tabuleiro, e o jogo de tabuleiro tem muito mais a ver com fantasia, com imaginação. Essa é a grande característica dos RPGs. Então, ele traz ali conquistas que deixam o seu personagem mais poderoso, estratégias para que o seu personagem não cruze com outros personagens e faça confronto com personagens que são menos ou que são mais poderosos do que ele. E aí é toda uma questão de montar a estratégia dentro de um mundo de fantasia, dentro de um mundo que é bem diferente, né, dos outros games. Os RPGs são os jogos que muito provavelmente em contexto educacional são os mais utilizados de forma geral, assim. Então, esse é o tipo de jogo bastante interessante. Dungeons and Dragons, o jogo que eu trouxe aqui para vocês, jogo famosíssimo de RPG, mais famoso por ser de tabuleiro do que no mundo dos digitais, mas é um grande jogo e vale a pena conferir também se você tiver curiosidade e tempo para fazer isso aí. E aí, por fim, The Sims, que é um simulador. Simulador do quê? De vida real, de contexto real. Então, em The Sims, por exemplo, aqui a gente tem o Mad Sims, que é o de construções, né? E aí você tem essa casa aqui e tudo mais, e alguns terrenos ao lado, ali você pode observar, que são terrenos vazios ali ao lado, né? E aí a sua tarefa é construir a sua casa com aquelas características que são importantes para a sua família e para o seu contexto. E nesse caminho você começa sozinho, conhece alguém, aí se apaixona por essa pessoa, começam a namorar, tem um filho, e aí a casa precisa ficar maior, e aí tem negociações como vender a casa para tentar uma casa maior, ou construir uma casa e alugar uma outra casa, e por aí vai. É um simulador bastante interessante esse também. The Sims também bastante utilizado como plataforma para educação. Tem uma versão The Sims educacional, que é vendida separadamente, bem legal, bem bacana também. E aí, esses foram os tipos de jogos, e aí daqui para frente a gente vai encarando isso. Eu vejo vocês na próxima aula, que agora já é na outra semana, né? Na próxima semana, já vindo para o contexto prático. Então, o que nós tínhamos que ver de teoria de fato será aplicado a partir da próxima semana, e agora teremos 3 semanas de prática constante, construindo jogos ali no PowerPoint, no Google Forms, e entendendo como fazer com que o WordWall traga resultados mais legais, mais efetivos na hora de selecionar, na hora de criar os meus jogos lá dentro. Fechado? Então, vejo vocês na próxima semana. Obrigado por tudo até aqui. Não se esqueçam, preencham os formulários que são muito importantes, que estão aqui nas atividades para serem feitas. Também tem o TCLE, né, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é muito importante que vocês preencham. Se você ainda não fez, faça. É bem importante que você faça ele. Preencha os questionários que são as atividades. E aí, a gente se vê na próxima semana já para a construção dos jogos. Um abraço e até lá. Fiquem bem e cuidem-se, não se esqueçam.